Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente estar aqui novamente na Escola Urântia para mais um momento de estudo e reflexão. Hoje a gente tem a presença, né, a felicidade de ter o Fernando aqui com a gente, que vai nos passar todas as suas percepções sobre o documento 161, sobre Rodin, de Alexandria, dando continuidade a aula passada, né, que o Eduardo nos presenteou também. Então, Fernando, seja super bem-vindo. É muito bom ter você aqui de novo com a gente, depois de tanto tempo, Hum. e sinta-se à vontade. Obrigado, Sueli. Obrigado a todos que estão presentes. É uma honra muito grande. E nesse meu aniversário, nesse 63, eu me sinto muito feliz e abençoado por ter vocês aqui na sala, né, comemorando essa data e também estudando junto, não é? Esse documento maravilhoso que eu me sinto um privilegiado. Foi para mim, particularmente, um presente, né, um presente da Escola Orante, que eu amo muito essa escola, né? Ter ficado, ter sido presenteado com esse documento maravilhoso. E eu me sinto honrado também em não substituir, mas pegar o bastão, né, do nosso querido Eduardo, né? O nosso atual presidente da associação, que brindou-nos em 2 quartas-feiras atrás, né, com a parte 1 e 2 do documento 160, e hoje estamos com a parte 1 e 2. A gente vai falar 3 e 4 na próxima semana, do documento 161, né? E, só fazendo uma recapitulação, o Eduardo foi fantástico, né, porque ele conseguiu sintetizar em dez tópicos os ensinamentos de Rodin, né. Tão difícil sintetizar aqueles ensinamentos tão profundos, né. E eu quero, antes de continuar falando, parabenizando desde já, né, o nosso querido Eduardo, fazer aqui um aplauso ao nosso filósofo maior, né, que é Rodin, né. De tantos filósofos que apareceram no planeta, né, desde o Egito Antigo e da Grécia, né, aqueles grandes filósofos, Platão, Aristóteles, e outros grandes, e também da Idade Média, né, eh eh, a história não fez menção de Rodin, não é? E nós temos nós, conhecedores da quinta revelação, temos o privilégio de bebermos da fonte de sabedoria que foram os ensinamentos de Rodin, não é? E saber também que Rodin, como um filósofo grego, né, morando no Egito, que era um local muito importante, né, na época de Jesus, Alexandria, né? Rodin se tornou cristão e brindou o cristianismo com a sua morte, juntamente com muitos outros cristãos que foram perseguidos, não é? Já no início do primeiro século da era cristã, né? Então, Rodin, como um grande filósofo cristão, a gente tem que fazer menção, tirar o chapéu para Rodin, né? O nosso irmão Rodin, que iremos um dia conhecê-lo pessoalmente nas maçônias, né? E prosseguir com ele até Avona. Nós devemos muito a Rodin e aos os registros que os reveladores nos trouxeram, né, a respeito dos ensinamentos de Rodin e de como ele conseguiu mesclar, né, a sabedoria e a filosofia grega, né, com os ensinamentos de Jesus. Então nós temos nós somos privilegiados, nós, leitores da Quinta Revelação, por conhecer esse filósofo que realmente impactou a vida de muitas pessoas. E, como a gente vai ver na última parte, na próxima quarta-feira, a respeito da síntese daquilo que Rodin conseguiu fazer, né, através do seu aprendizado, não é? Juntamente com os 2 discípulos
que foram de primordial importância para que Rodin conseguisse chegar, né, ao ponto de aceitar Jesus, né? Ele disse assim: eu aceito Jesus como a revelação pessoal do Pai. E é, é, esse documento nos concita também, né, a aceitarmos a Jesus, né, como uma revelação pessoal do Pai, né, como o caminho, a verdade, a vida, né, e aquele que nos veio revelar realmente o Pai. Então, nós, Rodin e todos aqueles que seguiram Jesus através dos séculos, são privilegiados por conhecer, né, o Mestre, o nosso Criador, né? Aquele que nos apontou o Pai, né? E veio nos ensinar, né? O caminho de volta para a eternidade, né? Eu também quero fazer menção a alguns autores musicais. Eu gosto muito de música, sabe, irmãos? Meus amigos aqui dessa escola. Gosto muito de música e eu preparei um material muito primoroso para vocês no final, né, para a próxima semana, um PDF com músicas através dos séculos, um PDF maravilhoso com partituras antigas, com imagens, né, com referências bibliográficas, um material muito bom que eu vou presentear a todos vocês no final, né, no final do nosso encontro na próxima quarta-feira, ok? Então, eu fazendo todo esse preâmbulo, né, para entrar mesmo no assunto, eu só queria dizer que Rodin, Tomé e Natanael representam a tríplice ponte entre a filosofia, ciência e religião viva. Então, essas três pessoas, nós devemos muito, né, ao Tomé, que era meio vacilão na fé, né, a Natanael, que era uma pessoa fantástica também, né? Um discípulo muito disciplinado, né? Entre os 12, e Rodin, que foi um grande expoente da fé cristã lá em Alexandria. E ele ele passou os seus conhecimentos, né? Na escola de Meganta, e eu tenho certeza muitos dos seus alunos lá em Alexandria se tornaram também seguidores de Jesus, né? Eu tenho uma conjectura com relação a Rodin, né? Durante a semana, durante essas 2 semanas que antecederam essa de hoje, né? Nós tivemos várias discussões na Escola Urântia e também no ELUB, né, e outros grupos, a respeito de Rodin, né? Sabemos muito pouco sobre a origem de Rodin, mas eu tenho uma conjectura e eu não sei se vocês poderiam concordar comigo, né? Nós sabemos que quando Jesus bebê ainda, né, foi levado com seus pais para Alexandria, né, na perseguição de Herodes, né, e os seus pais viveram em Alexandria por um tempo, né, depois eles voltaram para Palestina, para Nazaré, né, onde Jesus passou a sua meninice, a sua juventude, né, e Rodin também. Rodin tinha quase a mesma idade de Jesus na época. E eu conjecturo, né, de que, quem sabe, uma dessas crianças que brincou lá quem sabe, às margens do rio Nilo, né, Rodin estava entre essas crianças brincando com Jesus ali, né, em Alexandria. É apenas uma conjectura que eu jogo a bola para vocês e pergunto se tem algum fundamento essa minha conjectura de que Rodin tenha passado parte da sua juventude bem pequena ainda, junto com Jesus lá em Alexandria. O que que vocês acham da ideia? É uma ideia que eu estou lançando aqui que, de repente, pode até suscitar alguma discussão, algum debate. O que que vocês acham? É ou não uma conjectura que é plausível? Mas qual a idade Tá, de Rodin, Roberto? Fernando? Pois é. Qual a Eu, idade de Rodin?
Eu a revelação não diz, né, a idade de Rodin, mas ele devia ter, né, uns 28, 30 anos, era um jovem filósofo, né? Acho que ele, acho que ele tinha a mesma idade, né? Eu suponho, a mesma idade dos apóstolos. Não era uma pessoa muito encanecida, né? Muito idosa, né? Talvez tivesse menos de 30 ou menos de 40, né? Mas a Dani quer também dar uma contribuição aqui com o seu argumento, com a sua participação. Diga, Dani. Pode falar, Daniela. Quanto a isso, eu também pensei assim durante a apresentação do Eduardo, quando surgiram Aham, comentários tanto do Eduardo quanto do pessoal daqui do grupo, aham, como ficavam impressionados como ele tinha uma compreensão das coisas de que Jesus falava. Eu não sei se ele chegou a brincar e tudo, assim, a conviver com Jesus. é, Mas eu acredito que, como todos daquela época, como Jesus era famoso, ele deve ter escutado sim, sermões, as palavras dele. E aí, incrivelmente, ele conseguiu absorver, interpretar, ter uma interpretação bem elevada e bem perfeito. moderna, que se aplica até os dias de hoje, com os ensinamentos que Jesus dava. Muito bom, viu, Dani? Mais alguém gostaria de compartilhar comigo essa conjectura? Neemias conhece bastante, né? O livro, conhece algo mais além do documento 160 e 161. De repente, tenha alguma pista, Neemias, que possa ajudar-nos a entender melhor o surgimento de Rodin no cenário cristão, no cenário da época de Jesus. Diga, Neemias. Gostaria de falar alguma coisa, Neemias? Boa noite, pessoal. Sim, É, eu até comentei no grupo outro dia que também achava estranho o fato de Rodan aparecer sim. e, e aí do nada ele aparece com todo esse conhecimento, né? Uhum. Tudo indica que ele teria tido os primeiros contatos acerca do Evangelho com o Abner, que Com Abner, era isso. um discípulo de João, João e a Batista, gente isso. sabe que os ensinamentos de João não têm muito alinhamento com os Uhum. ensinamentos de Jesus. Verdade. Havia talvez mais conflitos do que concordância. Tanto que Jesus prefere esperar João Batista encerrar o seu ministério para depois começar o ensinamento público dele. Ele não quer fazer esse ensinamento contemporâneo com João, porque ele sabia que haveria ali divergências e conflitos entre esses dois ensinamentos. Perfeito. E aí aparece Rodin, que em tese, né, teria sido ensinado por Abner. O livro diz que quando Rodin apareceu, Jesus se recusou a entrar em conferência com Rodin. Isso também me estranha É, muito, porque é é outro estranho. detalhe que a gente precisa ver. Perfeito. Então, alguma coisa tem nessa história que a gente não conhece. Não sei se de infância, porque o que que Jesus ensinou a Rodin quando eram crianças? Eu acho que não faz É. muito sentido. Mas talvez nas viagens que Jesus fez, a gente sabe que ele contactou muitas pessoas. O livro Durante não menciona esse contato anterior com Rodin, e Uhum. também é outro mistério se é que esse contato existiu. Isso explicaria o alinhamento do pensamento de Rodin com os ensinamentos de Jesus. Mas não vejo explicação para que os reveladores não mencionassem que esse contato existiu anteriormente. Mas o Rodin aparece assim, ele cai do paraquedas com todo aquele conhecimento, e aí a gente Ele não para- sabe de onde ele tirou esse conhecimento. Então fica essa pergunta aí sem resposta. Pelo menos para mim, eu não encontrei essa conexão. essa conexão talvez é, não coadune muito com a minha conjectura, né? Mas tudo é conjecturável, né? A Lília parece que quer dar sua contribuição também, Lília.
A Diga. Sueli tá na minha frente. Ah, pois não, Sueli, então você está na frente. Não Isso, tira fila não, viu? tá Você... bom. Obrigada. Não, é mais uma. Eu concordo com o que o Neemias falou. A gente realmente falou sobre isso no grupo, mas eu lembro que tem uma parte do livro de Urântia em que fala que Abner foi um dos seguidores mais fiéis de Jesus. Uhum. E se Rodan aprendeu com Abner, de repente ele conseguiu algum conhecimento através desse ensinamento de Abner, não? Que em alguma parte no livro, quando está falando de Jesus, eles falam que Abner se dispersou, não se dispersou, saiu de perto dos apóstolos, né? Ele não era apóstolo, ele foi para longe, para, não Por me aí. lembro, Uhum. e mais que ele foi um dos mais fiéis seguidores dos ensinamentos de Jesus. Ele levava ao pé da letra. Ao pé da Então, letra. talvez se Rodan tivesse tido contato com ele nessa época, com certeza ele aprendeu de Abner, acho, na minha opinião. Rapidinho, ô Lilian, antes de você, só para concluir essa questão, é que quando a gente fala de Abner ter sido um pregador mais coerente com os ensinamentos de Jesus e Pedro foi mais assim, mais, é, é, como diz assim, Espontâneo. deu mais abertura para a entrada de outras coisas que não tinha a ver com o ensinamento de Jesus, né? Ele contemporizou mais e aceitou mais, para poder, de repente, para ter mais aceitação. Eu esqueci a palavra certa para isso, mas a gente tem usado ela às vezes, né? E só que eu entendo que o Abner, sim, ao longo do tempo, ele foi se alinhando. Eu, eu só tenho dificuldade de entender esse Abner com todo esse conhecimento no início do ministério, porque Jesus ficou 4 meses treinando os discípulos e Abner não parece que ele estivesse presente ali, ou pelo menos eu não preciso ver isso com mais atenção. Não sei se Abner participou desse treinamento. Parece que Jesus, antes de começar o ministério público, era um treinamento fechado, primeiro só Isso, com os 6, depois com os outros 6 que chegaram, e depois, quando começa a primeira campanha pública, é que falou assim: agora nós vamos ensinar isso que eu ensinei a vocês para os outros. isso mesmo. Então, Então, eu, mas eu não sei quando que Rodan teve contato com Abner, isso é a minha questão, entendeu? Se ele teve contato com Abner nesse início ou não, se já teve mais para frente. Talvez foi Na anterior. época de Natanael, nesse, não sei, eu não sei dizer. É, eu vou dar uma olhada aqui para ver em que época do Aham, ministério esse Rodan aparece, porque o tá. texto fala ali. Vamos ver. E aí, Mas é próximo já é no documento 161, é próximo da morte dele. É mais ou menos um ano antes, é, Antes. Perfeito. né? verdade. A Lília quer falar também, né? Depois o nosso amigo querido Marcos, né? Marcos Paulo. Pois não, Lília? Então, o que me chamou a atenção, Sim. obrigada, Fernando. O Sim? que me chamou a atenção na apresentação do Eduardo, no início ali, que Uhum. tem no primeiro texto ali da apresentação do documento 160, fala que o Rodin, ele tinha se convertido recentemente, Uhum. não era uma coisa já de anos, era recente a conversão dele, ou a conversão, digo, o conhecimento, né, do Evangelho de Jesus, e que esse Evangelho, esses ensinamentos foram transmitidos por um colaborador de Abner. Então, Abner fez uma missão em Alexandria, e eu não, e ele e através esse colaborador que entrou em contato com Rodin. Então acho que o Rodin nem conhecia Abner. Era aqui diz assim, ó, diz assim, um certo filósofo grego de Alexandria chamado Rodin. Esse grego havia se tornado recentemente um discípulo de Jesus por meio dos ensinamentos de um dos colaboradores de Abner. Então não foi nem Abner. Perfeito. Agora, por que que Jesus, com relação a ele ter tido contato com Jesus na infância, há uma possibilidade, a gente nunca sabe, né, dele ter brincado com Jesus lá, mas o livro não lembro do livro ter mencionado. E outra Não, questão também é que o porquê que Jesus,
assim, meio que desdenhou o Rodin, né? É mesmo. Porque ele é Deus. Nessa época, ele sabia que tudo aquilo que Rodin tinha entendido estava certo. Você. Bastava que daí ele deixou os discípulos dele confirmarem, né, aquilo, até eles, você vai falar, né, que eles pediram ajuda para para Jesus Sim, com relação foi? à personalidade de Deus, Sim. e daí Jesus disse, não, daí Jesus deu a resposta que você vai É. daí dar a tua aula, né? E eles que Mas lá deu a resposta de com vocês. com relação eu acho que Jesus sabia que o Rodin já tinha tudo na ponta da língua. Ele já tinha entendido o evangelho. Pelo menos penso assim. Por isso que ele não precisou conversar com ele. Ele deixou para os discípulos que iriam aprender mais com o Rodin do que outra coisa. Ambos, os três aprenderam, né, um com o outro, né? Sim, O, sim, sim. o Marcos está ansioso para falar também, né, Neemias? Você está depois do Marcos, viu, para falar mais alguma coisa sobre o Rodan, viu? Diga, Marcos. Marcos Paulo, diga mesmo. Virei assim que passar a moto. Então, sobre esse negócio do Rodan já ter conhecido Jesus, Aham. eu pensei que eles podem ter se conhecido, ou, ou ouvir falar do outro, ou Rodan ter ouvido falar de Jesus, lá em Alexandria mesmo, quando ele estava com Sim, o Gonode e o Ganide. olha aí. É uma outra hipótese, né? Outra conjectura, né, que a gente pode levantar aqui, né? Porque Sim, Jesus passou lá e eles podem ter se conhecido, sei lá, bacana, viu, Marco? Viu, ter Paulo? tomado um café junto. É verdade. Ou o Rodan estava numa dessas coisas que Jesus, né, falou assim, lá em Alexandria e tal, um discurso. Eu acho que essa é uma ideia mais plausível do que eles terem se conhecido na infância. Porque na infância Jesus era mais os hebreus ali, né? Eles ficavam conhecendo os gentios, né? Eu guardei por 2 semanas essa conjectura aqui dentro de mim, né, para expor para vocês nessa quarta-feira, né, 12 de novembro, né. Eu segurei muito, né, as 2 aulas passadas para falar sobre esse meu achismo, conjectura, né. Mas o Neemias parece que quer falar mais alguma coisa, e o Aélio disse aí alguma coisa interessante aí, né, que seria interessante se você depois, Aélio, compartilhasse com a gente aqui, né, de viva voz, ok? Diga, Neemias. Não, eu até cheguei a baixar a mão porque era só um exercício de imaginação que eu ia fazer aqui e uma brincadeira, de fato, porque eu não acredito nisso. Mas eu sou leitor também do Operação Cavalo de Troia, né? Somos, né? E, eu, Somos. e o Benítez, ele poderia muito bem ter usado esse gatilho, né? Ter colocado o Jazão com o nome de Rodan, Eu também encaixaria pensei Rodan na nisso. história lá no passado perfeitamente, né? Ia deixar um nó na nossa cabeça aí. Também pensei nisso. O Benítez na Aí cabeça. fazia todo sentido, né? Alguém se apresentando como filósofo vindo do passado, mas também que é alguém que não apareceu na história e sumiu, né? Não tem registro dele. Gostei Ficaria dessa muito participação legal sua aqui. esse Essa gancho aí. brincadeira sua foi fantástica, viu? Isso aí é digno de final de filme, hein, meninas? É, Boa. A mente cinematográfica, meu, gostei. seria o Rodan, o Jazão? Ué. Não sei, Lília, eu não sei se você está com a minha apresentação, porque eu tive problemas aqui com o meu Sim, PowerPoint e não consegui concatenar, né, o material aqui no meu computador, então a gente vai deixar que a Lília nos ajude, né, nesse sentido, né, passando para nós os slides. Não ficou eu vou muito só compartilhar primoroso, certinho que não? eu já. Sim? Ok. Pronto. Todos podem ver?
Sim. Perfeito. Ok. Então, como eu disse no início, nós estamos dando continuidade a, ao debate, né? Não seria nem um estudo, né? Porque eu acho que a escola Urântia, ela mais que expõe as suas ideias e reflexões, né? Do que ensinar, né? Porque aqui são todos catedráticos, né? No livro de Urântia, né? Todos conhecem, todos já leram mais de 2 vezes, como eu já li, né? Neemias acho que leu 10 vezes, né, Neemias? Mas estamos aqui como um amigo de vocês, um irmão, né? Um irmão muito humilde, né? Para compartilhar esse documento que como eu disse anteriormente, foi um privilégio, uma bênção e um presente, né? Para esse irmão que vos fala, né? Ter ficado com esse documento para a gente conversarmos, né, para nós conversarmos e debatermos algumas ideias, né? Mas você pode continuar, Lília, eh, colocando a, os slides, ok. É, o nosso intuito aqui hoje não é propriamente estudar o documento 161, né? Não é estudar, ler, né? Os enunciados, né? Aquilo que Rodin dizia, né? E que os apóstolos também replicavam, né? Mas trouxemos essas reflexões aqui hoje, né? Para que ficasse um pouco mais menos pesado, né, e mais dinâmica o nosso encontro nesse memorável 12 de novembro, né? Então, eu fiz aqui para vocês, né, para nós, trago algumas reflexões sobre o documento 161 do livro de Urântia que são muito pertinentes nos dias de hoje, né? E eu não sei se vocês viram nas postagens, até eu fui criticado, mas com justiça, né? Quando nós colocamos lá, compartilhamos aquela figurinha, né? Em que é, é, aquele texto muito muito taxativo, né? Chama Jesus de hipócrita ou o maior é, 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 a maior fraude, né, de todos os tempos, né, que o mundo conheceu. Aquilo foi realmente. Eu compartilhei com algumas pessoas e alguns até criticaram, né? Não foram os membros, né, dos grupos urantianos, mas foram pessoas, né, de fora, né, que eu compartilhei esse texto e não compreenderam, né, o sentido, a razão dessas palavras tão taxativas, né? Que diz: ou ele é o que professa ser, ou então ele é o maior hipócrita e a maior fraude que o mundo já conheceu. Se nós colocarmos um ponto nesse enunciado, nessa frase, né, realmente parece que tem alguém xingando Jesus de hipócrita, né, de fraudador, né, de fake news, né? Mas se nós vermos, continuarmos lendo esse texto, né, no final em que os reveladores dizem que estamos persuadidos de que ele é exatamente o que diz ser, né? Então, Jesus é tudo aquilo que ele diz ser. É, é, eu até coloquei aqui é, alguns predicados de Jesus, que ele diz ele dizia ser e ele é ainda, né, o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, não é? O desejado de todos os tempos ou de todas as nações, como fala o profeta Ageu, não é? Ele diz que é a porta aberta para a salvação eterna. Ele diz que é a realidade da vida perpétua. Ele diz: eu sou o bom pastor, né? Todos esses enunciados, ele é aquilo que ele é. Ele não é um impostor, né? Ele ainda continua dizendo que ele é o caminho da perfeição infinita, ele é a ressurreição e a vida, eu sou o segredo da sobrevivência eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Pai infinito dos meus filhos finitos, eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos, eu sou a esperança de todos os que conhecem a verdade viva, enfim, eu sou a ponte viva para o mundo,
o mundo por vir, né? Então, ainda diz: eu sou o elo vivo entre o tempo e a eternidade. Então, uma pessoa como Jesus não poderia ser uma pessoa falsa, né? Eu tenho aqui uma reflexão. Lília, se você puder continuar eh, compartilhando com a gente aqui os slides, né? Eu vou tecer alguns comentários, né? Mudou? É esse aqui ou quer que vá para frente? Não, pode ser esse mesmo, né? Por que que os reveladores chamam Magdala de Magadã? Vocês sabem? Que era uma cidade, né, à beira do Mar da Galileia, né? E ela é chamada de Magdal, né? Magdala ou Magadã, né? Então, é, no livro de Urântia aparece pela primeira vez o nome da cidade de Magadã, né? Você sabe, Neemias, por que que chamaram Magadã? Porque não era muito conhecido, né? Geralmente era Eu acho que são lugares Magdala, né? diferentes. Oi? Eu acho que são lugares diferentes. Magadã é um lugar e Magdala é outro. Eu procurei no mapa aqui, eu tinha um mapa para disponibilizar com vocês, mas eu não consegui, né? Não consegui colocar aqui para vocês, né? Mas eu tenho um mapa, né? Eu tinha um mapa, era para ter trazido aqui na apresentação. Eu não encontrei em nenhum local da Palestina, né? Dos tempos de Jesus, algum lugar com o nome Magadã, né? E é uma conjectura minha de que Magadã também era Magdala, né? Ou Magdal, né? No Antigo É, Testamento era chamado de Fernando, Magdal, né? acho Sim. que o Mantovani tem a resposta, tá com Ô, a mãozinha Mantovani, levantada. por favor, ajude-nos aqui a esclarecer essa pequena dúvida, se é que é dúvida mesmo, né? Diga, ô, Mantovani. É mesmo. De fato, realmente tem essa citação na literatura Sim, de que poderia ser Magadã, a cidade de Magdala, né, que é a cidade de Maria Madalena. sim. Só que Magdala fica na costa, vamos dizer, leste do Mar da Galileia, e o Parque de Magadã fica, segundo o livro de Urântia, ficava bastante próximo a Betsaida Júlias, que também eu considero que seja um local diferente da Betsaida de Cafarnaum, mas são todas próximas. Então, realmente eu acho que pelo livro de Urântia, o Parque de Magadã não se refere a Magdala. Olha, interessante. Muito obrigado por sua colaboração. Acho que mais Tranquilo, alguém Fernando. quer ajudar-nos nessa questão de Magdala, ou Magadã, ou Magdal? Magdala é uma cidade Não, que né? Jesus passou. Agora, Isso. o Parque Magadã é um lugar onde eles montaram um acampamento, né? Então, não é Magdala. Magdala é outro lugar. São locais diferentes. Perfeito. Ok. Então, ficou registrado, né, que dois discípulos de Jesus, né, foram encarregados de conversar com esse filósofo e nós temos hoje esses dois documentos maravilhosos que nos trazem ensinamentos riquíssimos, né? E foi aí, nessa cidade, após a missão da Fenícia, né? De Jesus com os seus apóstolos discípulos, a missão é na Fenícia, e esse encontro entre Tomé e Natanael aconteceu com Rodin, né? Então teve o início, né, das discussões sobre a filosofia grega e a fé de Jesus, e foi muito proveitoso esse encontro, porque chegaram a alguns enunciados muito interessantes. Mas se você puder passar para o próximo slide, Lília, eu te agradeço, né? É, a gente nós vamos adiantar já o nosso encontro, né, com a segunda parte sobre a filosofia de Rodin, né?
Rodin, como diz aqui o nosso slide, era um pensador grego, mas discípulo de Jesus, influenciado pela filosofia estoica, né? Os estoicos, eles tinham uma filosofia maravilhosa que eu gosto muito de estudar aqui, né? Particularmente, eu acho fantástico, né? A filosofia estoica, né? Os estoicos defendiam uma moral racional e lógica do bem e do mal, né? Eles eram pensadores fantásticos, né? Os estoicos. E a- a- as ideias não só dos estoicos, mas daquilo que Rodin tinha aprendido, né, eh, nas escolas filosóficas, co- eh, 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 constra- contrastam, né, entre os ensinamentos estoicos e o ensinamento espiritual do mestre. Então ele conseguiu fazer uma junção desses dois pensamentos, né, filosóficos, porque Jesus também era chamado de filósofo, né? Um filósofo, um filósofo superior a todos os outros, né? Mas eu quero me deter um pouquinho aqui para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa frase que a gente vai voltar a ela novamente lá na frente, né? Que quando diz que ou Jesus era o que professava ser, né? Ou ele era o maior hipócrita e a maior fraude que o mundo já conheceu, né? Então, há frases como essas aí que não apenas é, que não apenas a gente lê, né? Mas elas atravessam séculos, não é? Eu não sei se na época do mestre já se dizia, né, essas coisas, mas acho que foram os reveladores, né, que nos trouxeram esse enunciado tão é, que sacode, né, a estrutura, né, da fé cristã. E para muitas pessoas ouvirem falar de que Jesus foi o maior hipócrita ou a maior fraude, né, é, 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 mas os reveladores estavam dizendo que se ele não era tudo aquilo que pregava ser, que dizia ser, né, então ele era um hipócrita, né? Era o maior é, 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 né, a maior fraude, mas ele não foi porque tudo que ele ensinou, ele mostrou na prática, né? Então, frases como essas são relâmpagos de lucidez espiritual e essa frase é uma delas, né? Nessa frase, nós somos chamados a uma encruzilhada da alma, uma bifurcação decisiva entre o engano e a verdade suprema. Não há meio termo, né? Ou Jesus é o que afirma ser o Filho Criador, a personificação viva da verdade, ou então ele seria o maior impostor da história humana. Mas quem em sã consciência poderia crer, né? Poderia crer em um impostor, né? Que o impostor inspiraria milhares de vidas, atravessando séculos e civilizações, né? Então Jesus não foi um impostor, né? Jesus realmente fez uma diferença na história. Por isso que antes e depois de Cristo, né? A história está dividida entre antes e depois de Cristo. Que uma fraude, né, pudesse erguer templos, curar corações, iluminar consciências, né? Uma fraude não poderia fazer isso, né? Então, essa afirmação do livro de Urântia não nos convida apenas a crer, né? A crer em Jesus, né? Ela nos desafia a decidir, né? A decidir por Jesus, né? A deixar de lado a dúvida cômoda e o talvez espiritual, né? Então, essa afirmação realmente choca, né? E sacode a vida espiritual e a fé, né, das pessoas, né? Porque Jesus não deixou espaço para a neutralidade, a sua vida, suas palavras e seu amor, tudo nele, né? É coerência perfeita. Ele não apenas falou a verdade, ele viveu a verdade e ele foi a verdade, né? Não foi à toa que ele disse: Eu sou o caminho, a verdade, né? E a vida. E se ele é o que diz ser, então tudo muda, né? Vocês não
concordam comigo? Se ele diz ser o que ele é, né, então tudo muda. O universo, né, o universo ganha rosto, o tempo ganha propósito e a vida ganha sentido, né? A humanidade deixa de ser órfã, e se descobre filha. Filha de quem? Filha amada de um pai pessoal presente e eterno, né? Um pai que nunca se viu, né? Mas que se sente-se, sente-se na alma, né? E no espírito. Mas se ele não fosse o que professou ser, como explicar então a pureza de sua existência, a serenidade de sua entrega, a força imortal de seu exemplo? Um impostor não inspira a eternidade. Uma fraude não ressuscita a esperança humana. Portanto, essa não é uma simples declaração teológica, é um convite filosófico espiritual à essência, à coerência interior. Não é? Então, eu estou sendo enfático com essa reflexão, né, para a gente ver que essas palavras dos reveladores, elas nos sacodem, nos tira, né? Nos tira o espaço quando a gente lê só até aquela a parte do ponto, né? Do ponto. Mas se continuarmos lendo até o final e os reveladores dizem que ele é aquilo, né, que diz ser, né? Que nós sentimos isso, né? Então, se ele se ele é o que diz ser e o é, né? Então nós também somos o que ele diz que somos, né? Somos filhos do mesmo Pai dele, né? Herdeiros também da eternidade, sementes vivas de luz crescendo na vastidão de um cosmo amoroso. Então reconhecer isso é mais do que acreditar, é despertar, né? É viver a verdade que ele personificou. Então que essa reflexão cale fundo, né, no nosso coração. Lília, se você quiser é, continuar compartilhando aí o slide, né? Então, foi o que eu acabei dizendo, né? Que Jesus revelou o espírito da verdade e o valor da fé pessoal, né? Aquela fé que é, não é coletiva, é uma fé pessoal, né? É uma fé que cada um sente na alma, né? E sabe viver aquilo, né? Aquilo do valor pessoal, né? A verdade não é apenas lógica, é vivencial e espiritual. A alma que busca o Pai encontra a vida eterna. São enunciados mestre dos mestres, que nenhum outro mestre ensinou, né? Nenhum outro filósofo chegou a, a- às alturas, né, de ensinar coisas tão grandiosas. Lília, se você quiser continuar é, é, passando para nós, a, a gente vai para quase as conclusões, né, dessa primeira parte do nosso encontro de hoje, né? Nós temos ainda alguns minutos para abrirmos para debate, né? E dizer que Jesus supera o pensamento grego ao unir verdade, beleza e bondade no amor divino. A fé viva transforma o intelecto em experiência espiritual. E Rodin compreendeu, então, né, que o mestre é essa personificação da vida, da verdade viva, né? E ele, como um filósofo grego, um filósofo estoico, ele, que eu saiba, né, a história não contempla nenhum outro filósofo que alcançou, né, uma compreensão tão grande, né, e uma pessoa tão bem esclarecida que era Rodin de Alexandria, né, compreender os ensinamentos de Jesus de tal maneira que foi um dos discípulos dele, um dos seguidores, foi um dos mentores, né, da fé de muitos, né? Ele passou a- o conhecimento para muitos, muitos gregos, muitos egípcios, né? E foi um Marte do primeiro século da nossa era, né? Eu tenho uma música para passar para vocês, já para quebrar um pouco o nosso ritmo aqui da escola, né?
eu conversei com a Lília e a gente trouxe aqui uma música que fala sobre Jesus, a alegria dos homens. Eu falei para vocês no início que tem um presente para dar para cada um de vocês no final desse nosso encontro, né? Eu consegui concatenar em PDF a vida de Jesus cantada nos 20 séculos da era cristã, né? Então, é um presente que eu vou dar para vocês, né? Eu vou presenteá-los na próxima segunda-feira, né? Vocês vão poder baixar esse PDF. É a história de Jesus através dos cânticos em todos os tempos. Então, vocês vão gostar do material, né? Tá muito bem primoroso. Eu fiz com muito carinho, né? Para presentear para vocês, ok? E grandes compositores de música clássica fizeram músicas belíssimas a respeito de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Lília, acho que você pode compartilhar com a gente, né, Lília? Você tem essa música aí, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Ele foi um compositor na idade em 1700, né? E ele fez essa música maravilhosa que eu até gostaria de compartilhar com vocês aqui para a gente fazer um pouco a nossa escola orante ficar um pouco diferente. Pode soltar, Lília. Aí você abre também a tela, né, para a gente escutar a música toda. Jesus, Alegria dos Homens. Foi escrita originalmente em alemão, né? Mas a gente tem a tradução dela em português com algumas imagens aqui de filmes bíblicos. Estão Um filme. vendo? Estão vendo? Sim, Tá. pode passar. Pode soltar. Estão ouvindo?
essa é uma das obras-primas musicais mais bem tocadas, né, nas igrejas e no, de, de, de- do compositor para cá, é uma das grandes obras literárias musicais, né? Além de O Messias, né? É uma outra obra primorosa que até a rainha da Inglaterra levantou-se quando ouviu pela primeira vez, né? Então são manifestações artísticas, é, é, musicais, filosóficas e literárias ao longo dos séculos que demonstram o quanto, né, o mestre foi um inspirador, né, para todas as nações, né? Por isso que ele é chamado também no livro de Ageu, né, de o desejado de todas as nações, ou o desejado de todos os tempos, né? Lília, eu acho que a gente poderia, eu acho que ainda tem alguns slides, né, para Sim, apresentarmos, né? A gente poderia fazer isso e a gente já vai então para as considerações finais aqui do meu arrazoado, né? E eu vou então abrir então para os amigos, os nossos irmãos, alunos aqui que queiram manifestar falando alguma coisa. Mas olha, realmente esse texto mexeu com a minha estrutura, viu, irmãos? Quando eu li pela primeira vez o livro de Urântia, né? Quase 10 anos atrás, e eu me sacudi, né, com essas palavras, né? E não foi à toa também que mexeu com a estrutura de muitas pessoas que não conhecem o livro de Urântia, né? Mas que eu falava, eu sempre falo do livro de Urântia para muitas pessoas, e eu fiz um trabalho missionário na semana, no dia 2 de novembro, né, do dia dos finados, eu distribuí esse panfleto, né, que foi feito com carinho, né, e algumas pessoas queriam saber o que o livro de Urântia dizia. E peguei contato com algumas pessoas e publiquei essa figura, né? Mas eles ficaram estupefados com esses dois termos, hipócrita e fraude, né? Mas eu expliquei para eles que Jesus não foi um hipócrita, não foi a maior fraude, mas ele foi realmente aquilo que ele dizia ser. E todos aqueles que são tocados, né, pela fé, né, pela fé no Mestre, né, experimentam esse, essa verdade de que Jesus é tudo aquilo que ele diz ser, né, e para os seus seguidores, né, muitos dos seus seguidores, milhares de seguidores dele deram a vida, né? Deram a vida em nome da fé em Cristo, né? Então, o mestre mudou a história da humanidade e dividiu, né? Entre antes e depois dele, né? Eu espero que essas reflexões, a gente não usou muitos textos do documento 160, né? 161, para não ficar muito cansativo, né? Mas a- a- nós trouxemos a síntese daquilo que precisava ser dito hoje, né? Mas na próxima quarta-feira a gente vai mergulhar um pouco, né, em alguns enunciados, ok? E vai ser muito bom tê-los novamente aqui junto nessa escola maravilhosa, abençoada, ok? Eu abro agora para perguntas, caso alguém deseja, algum amigo, alguma amiga, estudante, mesmo professor, queira levantar alguma questão, a gente está aberto ao diálogo, né? Por favor, se manifestem. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, Hélio, por favor? A Hélio gosta de provocar e eu adoro essas provocações do Hélio, viu?
Parabéns, parabéns, Fernando. Eu gostei da tua provocação inicial, Gratidão, Hélio. e de certo modo envolveu todos nós aqui no grupo, Show. ainda que sinceramente eu não vejo relevância nenhuma, mas enfim, fez pensar. Já houve várias postagens ali no chat, de Virgínia, inclusive, cuja Sim, fonte que foi bom. a inteligência artificial. E aqui é um grupo de estudo, portanto, somos todos estudantes, a bem da verdade. Mas isso é o preâmbulo da minha pergunta. Você que estudou o documento 161, essas tuas postagens a respeito de Jesus, é da lavra do Rodin ou é um entendimento do próprio livro Durante a partir dos reveladores? Foi ele, Rodin, que fez aquelas frases que você postou a respeito de Jesus? Essa é uma pergunta. Obrigado. Muito, muito boa, viu? Eu também quedei-me, né? é, em muitos instantes, né? Em muitas horas, é, a respeito dessa afirmação. Creio que não foi Rodin, né, que disse isso, né? Que ele não foi Rodin que disse isso, não foram os reveladores, porque eles sintetizaram, né? Sintetizaram o diálogo, a conversa de uma semana, né? Foi mais de uma semana, acho que foi uma semana, né? Em que Jesus foi para Jerusalém, né? Para a festa dos tabernáculos, né? E os dois discípulos ficaram com Rodin, né? Com a permissão de Jesus, né? Então, é, é, os três, né, ambos aprenderam uns com os outros, né? E os reveladores estavam ali, olhando, né? Acredito, né? Estavam de olho, né? Eles viram tudo que aconteceu foram eles, né, os autores, né? Do, dos documentos da parte 4 do livro de Urântia, né? E eles sintetizaram tudo aquilo que Rodin conversou com Natanael e Tomé, né? Então, foram os reveladores. A gente então tem que dar o crédito, né, aos reveladores, né? Essas palavras tão fortes, mas eles não desafiaram, né, a fé cristã, mas eles reforçaram ainda mais, né? Ainda mais os enunciados de que Jesus foi tudo aquilo que ele veio ensinar, né? Então a gente pode botar fé, né, nos reveladores, que foram eles os autores dessas palavras, né? E a síntese, né? A síntese no documento 160 e 161, né? Abarca, né? Todo esse diálogo maravilhoso e produtivo, né? E filosófico, né? E cultural, espiritual, religioso, né? Que nós hoje temos a grata satisfação de ter, de conceber, de conhecer, né, através do livro de Urântia, né? Então, eu acho que a resposta é essa, Hélio. Não foi Rodin que escreveu essas palavras, mas foram os reveladores. Não sei se você Eu, concorda comigo. eu tenho mais uma pergunta. Sim, Eu por tenho mais favor. uma pergunta. Sim, Hélio. Então, então, Se eu não é, souber, eu peço aos universitários aqui, ou então a gente vai às cartas, viu? E sorteia quem vai. você fez provocações e eu gosto de provocações também. Então, nós estamos alinhados. Uhum. A minha pergunta, e basicamente é uma inferição, baseada no que eu li no livro de Urântia, que pode estar também equivocado. Ok. Vamos lá. É, os próprios reveladores, eles qualificam Rodin como um filósofo. Filósofo, ele se refere pouco sobre Rodin ser um equivalente aos apóstolos. Nós sabemos, eu participo também da sala de Curitiba, e Uhum. nós estamos estudando os documentos finais, Muito bom. e sabemos que mesmo os apóstolos duvidaram que Jesus, quando eu digo mesmo os apóstolos, quer dizer que eles estiveram pelo menos quase 4 anos ali, no dia a dia, no tete a tete, tiveram Uhum. uma proximidade física, e mesmo eles absorveram muito pouco dos ensinamentos de Jesus. Eu quero afirmar que nós aqui sentados nessa sala sabemos muito mais que os apóstolos a partir
do estudo do livro de Urântia. E essa inferição tem a ver com o fato que o cristianismo foi construído em cima da biografia de Jesus. Então, o evangelho sobre Jesus não é sinônimo do evangelho Uhum. de Jesus. Eles Concordo. preferiram construir uma religião a partir da experiência e do contato que tiveram com Jesus. Aí você põe estes mesmos, e você vai em documento 139, que eu estou numa outra classe discutindo com cristãos evangélicos e católicos sobre a biografia resumida do documento 139 dos apóstolos. E ali dá para ter uma ideia de quanto esses apóstolos entenderam da mensagem de Jesus nessa convivência. Mas aí é um preâmbulo para inferir o seguinte: se esses apóstolos entenderam muito pouco, apesar dessa proximidade com Jesus, física, praticamente diária, Uhum. como é que esses mesmos apóstolos podiam chegar para um filósofo, que é um homem culto e que ganhou notoriedade por conta disso, e falar de temas com essa profundidade? Então, o ponto central da minha provocação é: o Rodin era a exemplo dos apóstolos, o exemplo de Paulo, que nós sabemos que praticamente construiu o cristianismo pós Jesus, Uhum. e fez um monte de bobagem. A gente sabe que fez um monte de bobagem, muita distorção, muita Lamentável. coisa da cabeça dele, Paulo, que ele atribuiu a Jesus. Mas voltando para o Rodin, que é a razão de ser, Ok. como é que a gente pode imaginar que Rodin, conhecendo tão pouco Jesus, tinha uma filosofia tal e tanta, que era uma reprodução fiel de Jesus? Nós sabemos que Jesus, o livro de Urântia afirma, nós sabemos a partir do livro de Urântia, afirma que foi muito bom Jesus não ter ido para Jerusalém se matricular na escola dos rabinos, porque Jesus, não queria sofrer influência dos dogmas e crenças desses rabinos, dessa religião que ele fazia parte. Aí alguém comentou aqui, e eu concordo, que Jesus manteve distância de João. Alguém especula que é isso, que é aquilo, mas Jesus manteve distância sim. Ele teve muitas oportunidades de chamar João para um bate-papo de pé de orelha, até trabalharem juntos. E ele disse: João, muito obrigado, mas fica aí. E eu estou fazendo essas digressões, e não passa disso, digressões, porque eu tenho dificuldade de entender, e eu já reli várias vezes o documento, eu estou em dificuldade de entender por que os reveladores estão babando o ovo do Rodin, ainda que eu entenda que ele é um cara diferenciado, mas tem outros pensadores, outros filósofos gregos, até contemporâneos de Jesus, que sequer foram mencionados. Mas aqui eu não quero destruir a reputação do Rodin. Só estou querendo dizer que e eu acho estranho, muito estranho. E aí, um bando de leitores do livro Durante ficam aqui querendo fazer culto à personalidade do Rodin. É mesmo. E esse culto à personalidade do Rodin é que me incomoda, na verdade. Uhum. Desculpe ser tão direto, tão sincero Muito e bom. tão chato. Obrigado. Ok. Gratidão, Hélio. Muito bom. Gostaria de ouvir mais algum dos nossos amigos presentes para trazer-nos uma contribuição com relação a, ao que nós ouvimos, nós estudamos em casa. Por favor, está aberta a palavra, viu, meus queridos amigos e irmãos, alunos dessa escola? Por favor, Caio? nós, nós ainda temos Caio, temos Oi, tempo ainda. vamos lá. Eu entendo o seguinte. Liga a sua câmera, Caio, que a gente quer ouvir você falando também. Por favor, Caio. Já estou de pijama já. Ah, ok. Tá bom. Mas eu passo. Fique à vontade, querido.
Diga. Eu entendo o seguinte, ó, primeiro que Jesus nunca falou que a verdade estava só no que ele falava. Ele falou que ele era a verdade, ele era é, tudo o que ele dizia era, né, da verdade, mas que obviamente os seres humanos mais sábios da época tinham adquirido ou tinham conseguido entender parte da verdade. A gente sabe que mesmo na época de Jesus, mesmo que não existisse ainda o Espírito da Verdade, existiam indivíduos que já recebiam ajustadores e eram guiados, né, de uma maneira mais elevada aos caminhos da verdade, tá? Então, obviamente, existiam muitas verdades como elas convergem a um mesmo ponto, que é as verdades que Jesus trazia, obviamente que existiam muitas dessas filosofias que acabavam tendo convergência com a de Jesus. Eu entendo que ali em Rodin aconteceu uma dessas coisas, um tipo de convergência entre as filosofias ou o ensinamento que ele, de repente, desenvolveu durante a sua vida, através de experiência, através de estudos, e isso convergia em alguma medida com Jesus, e eu acho que também houve ali, né, nesse momento específico, onde Rodin estava ali com os apóstolos, Rodin também já havia ouvido coisas da filosofia de Jesus e já tinha incorporado isso na sua filosofia atualizada, vamos dizer assim. E a minha conjectura para que os discursos de Rodin façam parte do livro de Dante, tenham tanto uma cobertura grande dentro do livro de Dante, é que, no fim das contas, o que é dito ali é parte dessa verdade, tá? Então, os reveladores, eu acho que entenderam que o que Rodin sintetizou ali está em linha com as verdades do Evangelho ou essas verdades passadas por uma experiência humana. Se lembre também que lá no começo do quarto tomo, o ser intermediário que compilou os ensinamentos, ele fala que ele deu prioridade à estrutura de pensamento humano do que outras estruturas de pensamento que ele tinha, tá? Então, aonde ele teve algum tipo de expressão humana das verdades divinas, ele preferiu usar essas expressões humanas nas descrições. E nada mais humano ali do que ter o Rodin com a sua filosofia, que era convergente com a filosofia de Jesus. Então, eu acho que tem muito valor. E tanto que essa, de repente, é uma parte até mais inteligível para a gente do que talvez outras partes que sejam muito elevadas ou com um valor espiritual muito alto, e que necessitem de muita interpretação. Acho que é mais inteligível para muitas pessoas essa filosofia de Rodin. Então, essa é a minha leitura do porquê está ali e porque eu não acho que os reveladores colocariam coisas que estavam divergentes da verdade no livro de Dante. Acho que eles colocariam pensamentos humanos que estivessem convergentes com a verdade. Grato, grato, Caio. Muito boa a sua participação, seu arrazoado. Lília, por favor, querida. Então, com relação ao que aconteceu a Rodin, depois, se ele foi ou não foi um discípulo, porque ele se tornou um discípulo de Jesus, ele acreditou, o Natanael e o Tomé realmente o convenceram, né, de que Jesus era o que dizia ser, né, ele se converteu ali totalmente, Rodin se converteu totalmente ali a mensagem de Jesus, ao Evangelho, a Boa Nova, ao amor. Eu coloquei o texto que diz assim, ó, no 161, 2:12, termina assim: Rodin rumou de volta a Alexandria. Então, ele voltou, né, depois que ele teve a conversa. E ali ensinou durante muito tempo a sua filosofia,
que batia com os ensinamentos de Jesus na escola de Meganta. Essa Meganta aí, né? A gente sabe que é Alexandria, mas acho que nem existe mais. Tornou-se um homem poderoso nos assuntos posteriores do reino do céu. Um homem poderoso ele se tornou. Olha só a importância. Nos assuntos, né, do reino do céu que Jesus ensinava. Foi um crente fiel até o fim de seus dias terrenos e entregou a sua vida na Grécia junto com outros quando as perseguições atingiram o seu auge. Quer dizer, ele foi mártir além de tudo. Rodin foi mártir junto com tantos cristãos que sofreram perseguição na sua época Bem, e Lívia. que infelizmente ainda sofrem nos dias de hoje, né? Mas é aquilo que Jesus falou, né? Que seriam perseguidos e estamos sendo perseguidos até hoje, de uma maneira ou de outra, muitas vezes até por simplesmente acreditarmos e falarmos no nome de Jesus, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava no exterior, eu disse assim, eu estou procurando uma igreja para ir à missa, naquela época eu ia à missa, e como eu estava no meio de estudantes do nível superior, a professora achou estranho esse meu pedido. Eu queria saber onde é que era a igreja, eu queria rezar, né? Eu estava fazendo um curso de pós-graduação e eu disse, nossa, ela ficou admirada, né? Então, às vezes, e tinha uma dentro, uma das alunas que era até a irmã. Eu depois que fui saber que ela era irmã, mas quem foi perguntar. Então, as pessoas hoje em dia até acham estranho quando você sabe que você pergunta ou professa ou diz, né, que acredita em Jesus, o que é cristão ou coisa parecida. Então, mas aqui diz que Rodin, ele foi um grande discípulo de Jesus. Ele é falado aqui, tanto que depois nós estamos estudando lá na segunda-feira, ele apareceu para os seus discípulos em Alexandria depois da ressurreição, né? Para os gregos. É, Gratidão, Lilia, por sua contribuição também. Muito, muito boa, viu? Muito boas palavras. A Egli está ali mandando um coraçãozinho, né? Acho que ela gostou também. Eu gostaria de ouvir o Leopoldo, ouvir o Mantovani, a Vânia Kisner e outros amigos mais que estão presentes. Por favor, se manifestem, colaborem, compartilhem as suas ideias aqui nessa nossa aula tão maravilhosa, abençoada de hoje. Por favor, estejam à vontade, viu? Nós ainda temos tempo para conversar um pouquinho, viu? Até que a gente encerre, né? E faça as considerações finais e vamos para o sorteio, né? Mas, por favor, alguém mais, algum irmão, irmã, aluno, gostaria de contribuir? Leopoldo, parece que o Leopoldo está querendo levantar a mão aí, né, Leopoldo? Tudo bem. Interessante, eu ouço muito, porque na realidade a gente ainda está estudando o livro pela primeira vez, né? E a gente, como já estudou a quarta parte, estudando também sobre Rodin, na segunda-feira falamos sobre ele, como realmente estamos falando sobre ele agora. Como também na época dele tiveram vários filósofos, né? Eu cheguei até a comentar semana passada, Perfeito. o Apolônio de Tiana, o Flávio José, inclusive até na aula de segunda-feira nós falamos sobre ele. Mas, na realidade, o que assim, me incomoda muito é quando a gente fala sobre Jesus, é alguém ainda que tem alguma dúvida com relação a Jesus Cristo, ao trabalho dele, né? A mensagem dele. Então, a gente fica assim, muito triste quando alguém tem alguma dúvida ou que muitas das vezes não aceita aquilo que realmente ele trouxe para o nosso conhecimento, né? Perfeito. Eu não tenho assim, não tenho assim nenhuma dúvida não. Eu tenho certeza
que tudo aquilo que ele deixou, né, durante esses 2000 anos, faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas vidas, faz parte das nossas famílias, faz parte dos nossos grupos de trabalho, do nosso grupo de estudo. Muito bom. Tudo que ele falou, nós temos certeza absoluta que são coisas reais, que existem conosco no nosso dia a dia, que vai existir sempre, né? As Maravilha. orientações que ele deixou vão continuar conosco e, através de todos os nossos conhecimentos, não tem como a gente falar que há alguma dúvida com ele, não, sobre ele, não, sabe? Então, eu só fico assim, muitas das vezes, com pessoas que ainda têm dúvidas, né? Que colocam alguma dúvida naquele trabalho que ele trouxe, que continua trazendo, que vai trazer ainda. E nós temos certeza que ele é a nossa direção, que ele é o nosso exemplo, que ele é o nosso ser, que ele é o nosso tudo, né? A nossa alegria, né? Como diz o amor. Tudo. Não tem como a gente ter dúvida com relação ao que ele realmente representa para nós o nosso dia a dia, né? Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Gratidão, viu, Leopoldo, por palavras tão bem colocadas. A Vânia quer participar também, trazer a sua contribuição. Fale, Vânia, querida. Fale, Vânia. Então, Fernando, eu só queria dizer que eu não falei, não comentei nada, porque eu estou relembrando. Eu hoje estou estudando com vocês. Eu gostei muito das reflexões, mas eu não tenho contribuição, porque eu estou realmente relembrando desse documento. Eu não tinha relido novamente, entendeu? Sim, querida. Mas muito boa, gostei muito de sua aula, suas reflexões são muito, muito boas. Gratidão. E para a semana que vem eu prometo que eu vou ler o documento para poder ver se eu consigo contribuir um pouquinho mais, tá bom? Opa, E serve até como incentivo para os demais, né? Para todos nós lemos e relemos e a gente trazer na sim, ponta da língua, né? Todos os enunciados, né? Do documento. 160 e os 160 que são maravilhosos, né? Obrigado, Vânia, viu? Por muito bom. essa provocação aí, como o Aélio gosta de dizer, né? É uma provocação, né? Ler, né? Então, E trazer a nossa contribuição. Obrigado, Vânia. A eu que Angélica, agradeço a todos, uma boa noite para vocês todos, viu, meus amigos? e que mais? Viu? Vamos ficar até o final. Angélica, querida. Sim, Minha irmã. Fernando, está fechado o teu vídeo. O meu tá fechado? O teu não, o teu está aberto. Que O meu desculpa. tá aberto. Diga, irmãos. Angélica. Então, Angélica. eu queria dizer o seguinte: a verdade, ela é sempre a verdade. Foi, é e sempre será a verdade. Eu tenho a impressão que o Rondoniano Alexandria, ele já tinha muita cultura, muita bagagem, né? Ele já tinha, assim, muitas reflexões feitas. Se os discípulos muitas vezes duvidavam, ele já estava, assim, num patamar onde ele não duvidava muito, não. Então, chegando ao ensinamento de Jesus, para ele, não foi fácil ele acreditar nessas verdades. E assim, na Grécia, eles adoravam muitos deuses. E quando chegou a... Ai, peraí, esqueci, mas vou lembrar. Então, quando chegou aos estoicos, eu sou muito fã dos estoicos, muito. Infelizmente, hoje não tenho muito tempo para estudar, mas eu fiz um trabalho há uns 30 anos atrás, quase 40, sobre os estoicos, e fiquei muito impressionada. Então, eles é que descobriram o Deus único, não é? Então, eu acredito que o Rodin, ele não duvidou do ensinamento, teve a maior facilidade para acessar o ensinamento. E ainda mais convivendo, não é, com Natanael e Tomé,
que são um dos apóstolos, acredito, mais elevados, não é? O Natanael, sua Armênia, então ele e o Judas Tadeu, São Judas Tadeu, e vocês também, nós do Livro de Urântia, também acreditamos que o Tomé é que levou o cristianismo para lá, onde teve a primeira igreja cristã. Então, eu tenho a impressão que não foi muito difícil, não, para o Rodin acessar esse ensinamento, acreditar e depois continuar propagando, dando aulas e passando isso para frente. Então, é isso. Quando a pessoa tem bagagem, eu gosto muito de ver o Caio falar, sabe? Muitos de vocês, mas a gente percebe que ele é um grande estudioso e que ele capta as coisas com uma certa facilidade e tem, por isso, uma facilidade maior de expressão também. Então, é isso. Quando uma pessoa traz bagagem de estudo, de conhecimento, é mais fácil para ela captar a verdade, não é? Então, eu sinto que... Eu não tenho dúvida do Rodin, não. Eu acho que ele está bem colocado aí no livro. Eu não tenho dúvida que ele, assim, não está se falando a verdade sobre ele. Não. Principalmente se ele teve acesso aos estoicos, eu tenho certeza que ele entendeu bem, bem, bem o ensinamento de Jesus. Só isso. Grato, Angélica, grato mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Mais algum dos irmãos, alunos aqui, professores, gostariam de... Mantovani, eu tô aqui, o meu ouvido está coçando aqui com vontade de ouvir você, viu? As suas reflexões, viu, Zé Carlos Mantovani? Por favor, nos traga as suas palavras aqui para nós hoje. Alguma reflexão, Mantovani? Primeiramente, os parabéns pela maravilhosa apresentação, Fernando. Foi uma excelência sem par. Gratidão. E, mas não tem muito mais a acrescentar, não, a não ser alguma coisa que você conjecturou no início da apresentação, e que, se não me engano, acho que foi o Marcos que fez a menção sobre o Ganide, né? Porque nas viagens do Senhor Jesus pelas terras do Mediterrâneo, a primeira passagem, a segunda parada dele foi em Alexandria. Sim, E lá ele fez aquela compilação das religiões do mundo. perfeito. Então, pode ser que, né, tenha até conhecido o tal do Rodin nessa oportunidade, né? Ótimo. Talvez até com mais propriedade, né, que se fosse tê-lo conhecido quando Jesus era criança. Perfeito. Só isso aí, Fernando. E parabéns mais uma vez pela condução dos trabalhos. Fico muito honrado, viu, ouvir essas palavras. Amo muito você, viu, Mantovani? E a todos vocês também. Amo muito vocês. Estamos juntos na escola desde o início, né? E não dá para abandonar essa escola, né? Essa escola é a melhor instituição educativa, educacional, filosófica, religiosa, cristã, urantiana do Brasil, acho que da América do Sul, né? Eu estou vendo Plínio aqui. Ô Plínio, você gostaria... Plínio, você é um grande pensador. Olha, o nosso Plínio querido está aqui com a gente. Plínio, seja bem-vindo, viu, cara? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns pela sua fala, Fernando. Eu sou digamos assim, o caçula bem caçulinha. Estou caminhando aí nos estudos, né? Aqui o livro me acompanha, está aqui na estante, né? Ele aqui, ó. Todos os dias que eu pego para estudar, são bastantes, né, páginas, são bastante informações, muito preciosas, muito densas,
estou caminhando aí, estou acompanhando vocês, embora vocês já tenham avançado bastante, mas estou lá no grupo sempre acompanhando as provocações, as discussões, os debates, e eu estou maravilhado com a obra, muito, muito mesmo. Sempre comento com o Fernando, e eu fui agraciado, né, com essa. Eu conheci, comentei com uma amiga minha, essa amiga minha que trabalha comigo, comentou com o Fernando, e eu ganhei esse livro e estou aqui, eu estou na página 200 ainda, 197, Tem muito. 198 ainda, mas, assim, muito encantado com tudo, tá? Então, para mim é uma honra e um prazer estar diante dessa obra e principalmente de vocês que já têm aí, né, como eu falei, já avançaram muito nos estudos, então estar na companhia de vocês, da escola, do grupo de estudos, isso está me fazendo crescer intelectualmente, né, e me apropriando, e principalmente me apropriando aí da obra em si, né, daquilo que ela vem se propor, para mim, e sim, só tenho que agradecer a companhia aí de vocês. Obrigado, viu? Muito E obrigado. hoje é a noite do Fernando, né? Eu estou falando aqui da minha experiência, mas, Fernando, parabéns pela sua fala, né? É, Pela a sua contribuição aqui na noite de hoje. gratidão. Bem-vindo sempre, viu? Vamos estar juntos na quarta-feira que vem, viu? Ok? A pena que a Helena não veio, né? Nós convidamos a Helena também, ela não veio, né? Sim. Mais alguma contribuição, por favor? Se não, é, a gente pode. Lília, você é a nossa co-host, né? Pode ver o que a gente pode fazer agora para a, 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 o sorteio A faz parte. Sueli que faz. Ah, tá, é a Sueli. Sueli? Vamos ouvir o Marcos primeiro e aí a Ah, gente tá, o vai para o Marcos levantou a mão. encerramento. Isso, a Ok. gente vai para o encerramento. Ô, Marquinhos. Fala, Marcos Eu Paulo. só queria dar um pitaquinho, um pitaco aí. Sim, teu pitaco, por favor. E o Jesus apareceu para Rodin, né, depois que ele morreu. Sim, foi. Então, não deve ter sido por nada, né? Olha, Ele teve Maquiavel foi muito poderoso, né, nos assuntos do reino, é isso ele falou? Então, deve estar sendo até agora, né? É. Capaz dele ter acordado o terceiro dia, terceiro período lá, que fala. Isso. que legal pensar assim, viu? Essa Capaz, conjectura fantástica. né? Então é isso, ó. O filme Pitaco. Obrigado. Muito pitaco. Gratidão, viu, Paulo? Por esse pitaco maravilhoso. Ainda não havia pensado nessa possibilidade, né? Nessa conjectura. Mas eu agradeço muito a todos, né, que estiveram aqui hoje. Foi realmente um batismo, né? Um batismo de ideias, né? De comunhão. Foi muito bom. A nossa sala esteve repleta, né? E na próxima quarta-feira a gente vai estar novamente aqui. Conto com todos para estarmos juntos novamente. E tem surpresas, viu? Na próxima quarta-feira tem surpresas agradáveis. Por favor, não deixem de comparecer, tá bom, meus irmãos? Obrigado, Fernando, Fernando. super obrigada pela aula de hoje. A gente quer te agradecer pelo seu empenho em compartilhar tão generosamente esses ensinamentos, né? A sua compreensão sobre eles. E a gente já está ansioso pela aula que vem. Com certeza vai ser muito bacana. Nessa aula a gente conseguiu perceber que a razão e a fé não são inimigas, né? Elas podem caminhar juntos. Então, acho que isso, para mim, é bastante importante e acho que para todos também. Muito obrigada. Estamos ansiosos pela próxima aula. Obrigado.